Olá! Hoje é dia de você conferir os 10 maiores documentários brasileiros da história do cinema. Olha, gente, se tem uma coisa boa que brasileiro sabe fazer, historicamente, é documentário. Então hoje eu fiz uma lista dos 10 melhores documentários da história do cinema brasileiro. Se você gostou, comenta aqui, me diga qual que você gostou mais, faltou algum da lista e, claro, não esquece, né? Se inscreva no canal, aperta o sininho, porque toda semana tem novidade para você. Em 10º lugar está o documentário Estamira, dirigido pelo Marcos Prado, e que conta a história da personagem de mesmo nome, que era trabalhadora no lixão do Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. É do hipócrita, mentiroso, esperto, ao contrário, entendeu? Que joga pedra e esconde a mão. O que tornou a Estamira famosa é que ela era uma senhora que tinha distúrbios mentais e ela gostava, enquanto trabalhava, de filosofar sobre temas muito importantes e mostrava momentos de grande loucura e grande lucidez. A Estamira dizia que a filosofia dela servia para trazer um pouco de lucidez e os princípios, os valores mais importantes da sociedade para o mundo lá de fora do lixão, onde ela também viveu durante muito tempo. Para ela, o verdadeiro lixão são os valores falidos da sociedade brasileira e mundial também. A Estamira é uma personagem que vai te cativando no filme de modo muito forte. E depois, quando você sabe o que aconteceu com ela ela teve uma infecção generalizada e ela morreu numa fila do hospital do Miguel Couto, ficou meses na fila esperando por uma cirurgia e por um tratamento, morreu no ano de 2011. A morte dela, tanto quanto o documentário, é retrato das instituições falidas desse país. Em 9º lugar está o documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro, dirigido pelo Paulo Sacramento e lançado no ano de 2003. O filme começa agora. Esse é o Carandiru de verdade. Esse é nosso autorretrato. Um pouquinho antes da demolição do Carandiru, o Sacramento e a sua equipe foram para o Casa de Detenção, na cidade de São Paulo, e para experimentar uma outra forma de documentário. Deram treinamentos técnicos, estéticos e de linguagem para vários detentos, mais de 30 detentos, que com posse de câmeras começaram a retratar e contar a sua própria história. O mérito do documentário, primeiro, a intenção do documentário é criar uma imagem desestereotipada, fora do estereótipo que a mídia criava sobre os detentos. Ou seja, dar a eles a oportunidade de se autorretratarem, de contar a própria história. O Prisioneiro da Grade de Ferro é uma oportunidade rara de nós entrarmos no mundo, na psique de pessoas que são deixadas à parte da sociedade e que nós apenas vemos representações criadas por grupos de mídia e por jornalistas. Em 8º lugar está o documentário do José Padilha, Ônibus 174, lançado no ano de 2002 e que vai contar a história do Sandro Barbosa do Nascimento, que sequestrou o ônibus 174. O mérito do documentário do Padilha é mostrar não apenas o desastre que foi a ação policial naquele momento, com a imprensa, a mídia e a população chegando muito próximo do ônibus sequestrado, mas o desespero daquele garoto que acabou gerando consequências gravíssimas para ele e para os sequestrados no ônibus. E com uma abordagem que também vai mostrar quem era o Sandro, a criança, a ponto de chegar à sua catarse, que é o tema do filme. Em 7º lugar está um documentário que já entrou aqui no meu canal em outros episódios, eu gosto demais pela importância dele, que é o Ilha das Flores, do Jorge Furtado, de 1989.
O tomate, ao contrário da baleia, da galinha e dos japoneses, é um vegetal. O documentário ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais e, na minha opinião, ainda é um dos mais importantes documentários e filmes que abordam um tema urgente da população mundial, que é o desperdício de comida. Usando uma linguagem meio bem-humorada, cínica e misturando também um discurso científico, quase que quebrando aí a fronteira do que é documentário e ficção, o Jorge Furtado vai mostrar o caminho da alimentação, o caminho da produção do alimento do Brasil. Ou seja, ele vai mostrar que aquele alimento que é desprezado por nós da classe média alta não serve nem para alimentar os porcos que depois vão ser alimentos da humanidade e vão pro lixão, onde as populações segregadas, as populações excluídas, só têm aquilo como opção de alimentação todos os dias. Eu acredito que o Ilha das Flores é um tipo do filme que precisava ter uma nova versão, com nova tecnologia, em longa-metragem, pegando a mesma linguagem no século XXI, seja pelo Jorge Furtado, seja por qualquer um que queira mostrar o crime capital que é o imenso desperdício de comida dentro do sistema capitalista. Em sexto lugar está o documentário Santiago, do João Moreira Salles, que retrata a vida do mordomo, ex-mordomo da família de mesmo nome, Santiago Merlo. Saí da casa da Gávea no início da minha juventude. Sem que eu percebesse, era a primeira grande mudança, o fim da infância e da adolescência, o início de outra coisa. Mais tarde, e aos poucos, a juventude foi ficando para trás. O documentário vai mostrar um pouco das extravagâncias desse mordomo, com uma mistura de memória, o vazio da vida. O documentário vai trabalhar um pouquinho sobre o que é de fato ali verdadeiro e falso. A força de Santiago vem da dúvida que o documentarista coloca. Ele que começou a fazer esse documentário 13 anos antes, e aí, travado, ele volta, retoma o tema 13 anos depois, agora com uma nova abordagem, sem a preocupação de trazer qualquer realidade, verdade, apenas usando o cinema como meio de reflexão. Ou seja, o Santiago é um daqueles documentários que vai sacudir a fórmula ou a linguagem documental, porque em vez de querer demonstrar alguma coisa, ele vai usar o próprio cinema como meio de investigação da psique humana. O que é muito interessante é quando você percebe no filme que o próprio João Moreira Salles, em vez de querer controlar a imagem, querer controlar o fluxo da informação e do sentido da imagem, que é muito comum no cinema, ele acaba fazendo o contrário, ele se deixa controlado por aquelas imagens e acaba sendo levado por aquele torrencial de reflexões por meio desse personagem que fez parte da vida dele e da família dele durante muitos anos. Em outras palavras, o Santiago é um daqueles poucos documentários que está realmente aberto ao acaso, que é uma palavra importante para qualquer documentário, mas o acaso ali é quase um manda-chuva, é quase quem ordena o caminho do pensamento, da linguagem, da lógica narrativa do filme. Em quinto lugar está o documentário Cabra Marcado para Morrer, do ano de 1984, do nosso gênio Eduardo Coutinho. O documentário é quase, na verdade, um semidocumentário que vai falar da vida do João Pedro Teixeira, um líder camponês da Paraíba que foi morto em 1962. E por conta da ascensão do golpe militar, as filmagens foram interrompidas em 1964. E o engenho da Galileia foi totalmente cercado por policiais. E parte da equipe até foi presa por acusação de ser comunista. Então o filme do Coutinho ele vai ser retomado 17 anos depois, quando a equipe volta para lá, vai entrevistar a mulher
do personagem principal da história e vai tentar reconstruir a vida desse cara que foi solapada, interrompida, essa narrativa e o próprio filme, com o tempo. Ou seja, o Cabra Marcado para Morrer, ele tá na nossa lista não só pela importância do tema, mas talvez mais do que isso, pela maneira como o Coutinho manipula a própria linguagem do documentário, quase que ali sendo um meta-documentário. O fazer cinema está também em discussão no filme. Em quarto lugar está também o Eduardo Coutinho com o documentário Edifício Master. Um edifício em Copacabana. 12 andares. 276 apartamentos conjugados. Uns 500 moradores. O Edifício Master é um famosíssimo prédio, graças ao filme, que localizado num bairro nobre do Rio de Janeiro, em Copacabana, mas ele abriga diversas famílias de classe média baixa. É um prédio antigo e gigantesco, um dos maiores do Rio de Janeiro. A equipe do Coutinho foi literalmente morar durante 3 semanas naquele prédio e entrevistou 37 moradores. O grande mérito do Edifício Master é a maior habilidade do Coutinho, que era a capacidade de tirar histórias absolutamente profundas num tempo narrativo muito curto. Você se envolve de sobremaneira na história das senhorinhas, do porteiro e de toda aquela população que mora lá. E o interessante é que muitos deles acabaram se conhecendo por causa do documentário, vivem no mesmo prédio e não se cruzam ao longo da vida inteira. Na verdade, o grande mérito do Edifício Master é mostrar o Brasil num microcosmos que é um prédio e toda a sua contradição, toda a sua desigualdade e também a sua diversidade social. Em terceiro lugar está o documentário Serras da Desordem, de 2006. O documentário conta a trajetória de Carapiru, o índio Auaguajá, que tem sua tribo invadida e massacrada por fazendeiros e madeireiros tomadores de terra. O Carapiru consegue fugir, vai parar e fazer uma longa jornada em sertões, nas cidades do país, do Maranhão ao sul da Bahia, tentando buscar a sua sobrevivência. Em um determinado momento ele é acolhido por uma família local, que é então encaminhado para Brasília pelo FUNAI, para identificá-lo, para tentar resolver a situação. No momento em que agora o jornalismo está em cima dessas questões ambientais do Brasil, com o colapso do hídrico e da Amazônia e do Pantanal, o Serras da Desordem ele vai nos mostrar com muita profundidade como a civilização, o homem que vive na grande cidade, que está debaixo das leis federais, estaduais, como em busca do desenvolvimento, embasado muitas vezes pela justiça, ele dilacera comunidades que vivem há séculos isolados em regiões e protegendo aquele meio ambiente. É um filme obrigatório na lista de todos vocês. Em segundo lugar está o filme Notícias de uma Guerra Particular, que foi lançado em 1999. Olha, esse filme é uma daquelas pérolas em que você tem um raro acesso às múltiplas versões, visões e olhares sobre algo que é muito grave no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, que é o tráfico de drogas. O do Joque é ruim de invadir. Nós com os alemãos vamos se divertir, porque lá no Joque eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DR. A equipe do Salles ficou 2 anos, em 97 e 98, investigando, conversando na favela de Santa Marta, no Rio de Janeiro, para fazer um painel da visão do tráfico de drogas no ponto de vista dos moradores, dos traficantes e dos policiais. E é simplesmente magnífico você ver a profundidade da visão de todos eles e por que aquilo é considerado sim uma guerra, mas é uma guerra particular, do consumo particular de drogas. É nesse filme que tem as famosas declarações do ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, que vai servir aí de inspiração e de base para ficções, por exemplo, como Tropa de Elite.
Notícias de uma Guerra Particular vai entrar também naquele mundo em que nós não entendemos às vezes a lógica, mas a gente vai um convite a ir mais a fundo, conhecer mais a fundo as raízes dos problemas que a gente acha que são tão fáceis de resolver ou que é só uma canetada em Brasília que resolveria. E em primeiro lugar está o documentário que para mim não só está em primeiro lugar na lista dos maiores documentários brasileiros, como um dos 10 maiores filmes já feitos no Brasil, que é O Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho. Desculpe. Eu tenho hoje um namorado que, nossa, ele é muito meu amigo. O homem tá escasso no mercado. Mas daí vocês saem à noite? A gente sai um monte de mulher, tudo à busca. A gente já sai no carro dizendo, gente, homens, corram, porque a mulherada tá chegando desesperada. Tá uma difícil. loucura, tá difícil. O filme é absolutamente ousado. Ele mistura ficção com documentário ao entrevistar mulheres aparentemente anônimas e mulheres famosas como a Andréa Beltrão, a Fernanda Montenegro e a Marília Pêra, coletando depoimentos. E num determinado momento você começa a entender por que o filme se chama Jogo de Cena. É literalmente isso a proposta do Coutinho. Porque você começa a se questionar se aqueles depoimentos falados pelas atrizes são encenações ou é verdade, são histórias reais delas, e o mesmo para as mulheres teoricamente anônimas, ou melhor, pouco conhecidas para o público em geral até então. Será que aquilo são depoimentos reais ou elas estão atuando? É nesse jogo de cena que você ganha duas coisas com o filme. Um mergulho em histórias que vão te levar às lágrimas. Eu uso esse filme correntemente em aulas, em cursos, e eu sempre me emociono. Você leva às lágrimas porque você vai conhecer o fundo, a alma humana daquelas mulheres, e um passeio por uma narrativa absolutamente de vanguarda e corajosa do documentário brasileiro. Jogo de Cena sozinho mostra que o Brasil tem um dos melhores cinemas documentais do mundo, a par de qualquer país, de qualquer cultura, e que você precisa colocar na sua lista e assistir a partir de agora.